Seja muito bem-vindo à segunda edição do ContadeCast. Eu me chamo Luiz Henrique e, como prometido, estamos aqui novamente. Está chegando a época do imposto de renda e as pessoas ficam com dúvidas nesse momento. Então, ninguém melhor do que o Adilson, que tem 40 anos de experiência, para tirar as nossas dúvidas e falar um pouco sobre. Adilson, tudo bem? Tudo bem, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos que estão prestigiando o ContadeCast. Então, como eu falei, você tem 40 anos de experiência, você sempre trabalhou com isso? É 40 anos mesmo? Sim, na verdade, são 41 anos que a gente trabalha com imposto de renda, contabilidade e imposto de renda propriamente dito. Durante esses longos anos, por muito aprendizado, muitos estudos para conseguir ter uma experiência nas declarações de imposto de renda e no auxílio até você. Por isso que a gente está fazendo esse podcast, levando até vocês as informações que eu acho que é de extrema importância com a sua declaração. E como é que tu decidiu começar lá atrás? Olha, na verdade foi por desejo mesmo, né? Ter um negócio próprio, ter um trabalho onde eu mesmo pudesse coordenar esse negócio. Foi aí que criou a Contade propriamente dito. E dentro disso já surgiu as próprias declarações, onde fomos estudar por muito tempo da nossa vida, com as experiências de cada dia, de cada declaração, uma experiência nova, um estudo novo, para que a gente possa buscar as informações onde quer que esteja, para trazer e fazer de uma forma perfeita as declarações de imposto de renda dos clientes. Ao longo desses muitos anos, acredito que tenha passado brincando de 30 mil declarações ao longo desses anos ali. O último ano fizemos 956 declarações, e isso traz uma certa demanda de informação e de estudo. Por isso que fomos buscar isso e adoramos fazer declaração, adoramos as dificuldades que existem dentro da declaração, que é aí que a gente realmente aprende a fazer a própria declaração, né? Bom, dá pra ver que tu gosta muito do que faz. E hoje nós temos muita tecnologia. Como é que era antigamente? Olha, Luiz, se a gente volta lá há 40 anos atrás, me lembro que nós tínhamos que datilografar as declarações de cada contribuinte. Depois de um longo tempo, começou os disquetes. Acredito que muitos ouvintes nem sabem o que é um disquete. É um pequeno documento de forma digital que a gente tinha que fazer a declaração no sistema do governo, salvar nesse disquete e levar no Banco do Brasil com o recibo para que eles pudessem validar e aí sim estava entregue a declaração. Durante muitos anos nós fizemos isso, depois o governo foi aprimorando. Me lembro que no início o sistema do governo era em DOS, depois passou a COBOL, aí foi aumentando algumas coisas, alguns sistemas. E hoje ele está num sistema extremamente avançado, onde ele tem muita informação dos contribuintes, por isso que a gente tem que ter um extremo cuidado na hora de fazer a declaração. Foi ali que a gente foi buscar informações em cima de informações para conseguir chegar a essa quantidade de declarações que a gente faz. E hoje é tudo digital. O cliente pode mandar os documentos por WhatsApp, por e-mail. Imagina naquela época, quantos papéis, quantos disquetes, como é que era isso? Como é que era controlar toda essa documentação? Tínhamos uma equipe, na verdade, que cuidava disso. O cliente deixava a documentação, a gente tinha que validar, e faltava extrato, faltava isso, faltava aquilo, tinha que pedir, como é agora. Hoje o cliente ele manda o que acha que é necessário. Na verdade, falta um documento, a gente tem que solicitar. Porém, naquele tempo era via perna. Tínhamos que ir até o cliente buscar a documentação, ou ele trazer até o escritório, ou via telefone pedir para ele trazer aqui. Não existia o WhatsApp, que é a comodidade que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem um canal direto com o cliente, onde ele manda a informação, e às vezes tem clientes que a gente nem conhece. Literalmente não conhecemos, só de forma virtual, que a gente faz a declaração dele, atende ele de uma forma muito precisa, e ele tem a informação e os cuidados com a declaração dele de forma padrão, padronizada dentro do escritório. Temos ferramenta que fiscaliza as próprias declarações todos os meses para evitar um possível problema por falta de cuidado. Por isso que a gente busca todos os tipos de informação e ferramentas necessárias para cuidar das declarações. Isso é cuidar de você. Essas ferramentas devem ajudar bastante, porque é muita coisa. E como é que era a tua equipe antigamente e como é que é hoje? Lá no início, Luiz, a gente tinha em torno de uma pessoa, duas pessoas no máximo para nos auxiliar. Essas pessoas digitavam, eu tinha que auditar a declaração antes de enviar. Não existia nada que pudesse controlar realmente a situação desse cliente. A gente tinha que fazer em forma manual
as receitas que ele tinha, as despesas que ele tinha, os investimentos que ele fez durante o ano, as compras, as vendas, para saber se ele tinha caixa suficiente para poder fazer aqueles investimentos. Hoje já temos ferramentas que busca direto na declaração essa informação e já faz uma pré-análise se o cliente está de acordo com a receita ou não. Porque muitas vezes o cliente ele tem cartão de crédito, um exemplo bem simples. Se ele tem esse cartão de crédito, ele usa durante o ano, ele não dá importância na hora da declaração. Você sabia que a Receita sabe todos os meses quanto você gasta no cartão, inclusive no que você gasta? Porque a própria operadora ela manda para a Receita Federal todos os meses a informação da sua despesa dentro do cartão. Se você não tiver dinheiro suficiente para pagar aquele cartão, você pode ter alguns problemas. Aí já entramos nos detalhes da própria declaração, que é os cuidados que a gente tem. Por isso que tu tem que ter uma análise muito criteriosa com a sua declaração para evitar assim um problema maior no futuro, ser chamado e ter que explicar geralmente o inexplicável com relação à receita. As principais mudanças que tu vê hoje no imposto de renda é mais essa tecnologia, né? Essa integração da Receita com a cartão de crédito, com os bancos. E, por exemplo, se tivesse um erro lá no passado, pensando lá no passado, lá no disquete, como é que era feito para corrigir? Lá no passado, a gente podia fazer a declaração retificadora e enviar novamente, não haveria multa, não tinha nenhum problema em relação a isso. Porém, naquela época, tu podia retificar uma ou duas vezes no máximo. Hoje o governo mudou, tu pode retificar até 5 vezes a declaração e a partir da sexta você tem que levar na própria Receita Federal ou agora, a partir desse ano, no gov.br, você tem que explicar por que que teve tantas retificações de um próprio ano. Então, você pode retificar até 5 vezes, mas tome cuidado com as informações que você está colocando na sua declaração, porque todas elas poderão ser passíveis de explicações no futuro, se caso o sistema do governo identificar algum erro que possa lesar o fisco em relação ao imposto que você deveria ou não pagar. Restituição é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, porque a Receita hoje ela está investigando a fundo. Se vocês terem uma ideia, existem em torno de 40 declarações que a gente envia durante o ano. Não somos nós que enviamos, é o próprio sistema que envia para a Receita Federal. O banco tem a e-financeira, tem o próprio cartão de crédito que envia, tem o do cartório, tem o dos imóveis que você compra ou vende, que é lá o cartório que envia, tem o próprio veículo, quando você faz o registro lá no Detran, por exemplo, vai uma declaração para a Receita Federal de que forma você comprou, como você pagou, que data e de quem. Então, todas as informações que você tem do seu CPF no dia a dia acaba indo dentro da Receita Federal, que é cruzado com a sua declaração depois. Muitas pessoas acham que botar o veículo no nome do filho acha que está resolvido o problema. Porém, aquele filho é seu dependente, então, consequentemente, o carro é seu, mesmo estando no nome do filho. Então, com a tecnologia, com todas essas declarações cruzadas, eu acho que é impossível fugir muito, né? Tem que fazer tudo certinho. Então, para fazer certo, foi por isso então que tu começou a dar aula ano passado, para passar essa experiência, para o pessoal não ter esses erros? É isso? Exatamente isso. Foi ali que a gente fomos buscar, porque o que nós percebemos é que existem muitas pessoas que fazem a sua própria declaração. Não tem muita experiência, acho simplesmente entrar no sistema do governo e lançar. Aí não tem os devidos cuidados com a sua declaração e algum dia você pode cair numa malha fina e geralmente quando você recebe uma notificação, você já não tem mais o que fazer. Você simplesmente terá que pagar as multas que o fiscal vai identificar. Claro que existe defesa, existe um monte de coisa, mas se você fez errado visando ter uma restituição ou pagar menos imposto, vamos assim falar, a Receita pode identificar e, nesses casos, eles cobram até 75% de multa sobre o erro que você fez. Então, às vezes, a economia de fazer sozinho a sua declaração pode lhe trazer um problema até grave no futuro. Ter que pagar uma conta que nem sempre cabe no nosso orçamento. E como é que é o teu curso? É uma aula ao vivo? É presencial? Como é que tu tá fazendo? Os alunos que compram, a gente faz virtualmente, a gente conversa com o próprio aluno, onde ele interage com o próprio curso. O objetivo disso é que ele aprenda o mais possível, o mais rápido possível a informação dele. Ela é gravada, você pode assistir depois também, não há problema nenhum. E além disso, você tem os canais de comunicação direto com a Dilson.
tem um grupo do WhatsApp, onde a gente tem um grupo VIP para aqueles alunos que podem fazer pergunta. Além disso, esse ano nós estamos lançando a possibilidade de você ter a hora do Adilson disponível para você. Se você tiver um problema que não consegue solucionar, contrata uma hora do Adilson, ele vai lhe responder, vai lhe informar exatamente o que você tem que fazer para evitar um problema, aprendendo muito mais dessa forma que nós estamos gerando a partir desse ano, com a hora do Adilson disponível para você. Acho que isso é muito importante, porque na teoria a gente vê bastante coisa, mas na prática sempre tem aquela particularidade, aquela coisa muito específica. E nesse curso tu foca bastante nas novidades, em todo ano. Então, já tem alguma novidade para esse ano 2024? Esse ano de 2024, o governo teve muitas mudanças na própria declaração. Como a gente não tem ainda a informação específica que o governo vai lançar, porque esse sistema vai ser lançado dia 15 de março agora, com as mudanças específicas, a gente está aguardando chegar a isso para depois informar especificamente o que mudou. Mas sabemos que o problema maior, volta a falar, em questão do gov.br, porque o gov ele vai nos trazer sérios problemas para a gente poder fazer a declaração do cliente. Dentro desse Gov é onde você acessa o ECAC, através da sua senha específica, e é só você que tem ela. Claro que depois você pode passar uma procuração para o contador responder por você. Quando você entra ali dentro, tem absolutamente todas as informações que você tem da sua própria declaração. Os rendimentos que você teve, às vezes até mesmo o extrato, a informação do próprio banco, a aplicação que você fez, esse tipo de coisa. Por isso que ele é de extrema importância ter o acesso ao gov.br, que é através do ECAC, né, que a gente consegue chegar às suas declarações. Mas essas informações de mudança específica da própria declaração, vamos fazer um podcast específico para isso, para que vocês possam entender o que o governo está criando. No fundo, o governo está se aperfeiçoando e nós temos que se adequar ao que o sistema do governo está sendo criado e gerado para nos acompanhar no dia a dia, e é no dia a dia mesmo que eu estou falando, não é na declaração do ano seguinte que você tem que pensar, é quase que diário que você tem que cuidar. E seus alunos com certeza vão saber de antemão todas as novidades e como fazer. Uma dúvida que o pessoal tem, principalmente alguns dos nossos ouvintes. Eu sou obrigado a declarar? Como é que eu sei isso? Eu sou isento? No fundo, você tem que cuidar com o seu informe de rendimento. Você que é funcionário, vamos falar de colaborador, que é um funcionário. Você tem que cuidar se você teve imposto retido na fonte durante o exercício. Se você teve, eu estou lhe orientando que você deve fazer sua declaração para receber aquele dinheiro de volta. Se você teve imposto retido e ganhou menos que 28.516,70, não tenho bem certeza, mas deve ser esse o valor, você pode ser obrigado a fazer a sua declaração. Por quê? Você teve imposto retido, recebeu menos do que o limite para declarar, mas por causa do valor retido, torna-se obrigado a entregar. Já tive clientes com CPF suspenso por um valor de R$ 25 retido no ano. E ele teve o seu CPF suspenso. O que significa o CPF suspenso de um contribuinte? O banco lhe informa que você não vai ter acesso a um talão de cheque, por exemplo, o seu cartão de crédito ele pode ficar bloqueado, a sua conta pode ficar bloqueada. Aí você vai ter que fazer a sua declaração para resolver um problema, muitas vezes pagando multa, em outros casos até não, mas depende muito quem faz e a forma que é feita a sua declaração com base nas próprias informações que você tem. Então, lhe aconselho a fazer a sua declaração se tiver imposto retido, mesmo que você tenha ganhado menos que o limite que o governo divulga. O informe de rendimentos é aquele que a empresa me envia com o meu rendimento anual. Embaixo tem uma linha, eu dei uma olhada, já recebi o meu. Eu tinha lá um valor retido, então eu vou ter que declarar, mesmo se não passasse esses 28 mil reais. Então, se eu não declarar, eu vou ter meu CPF suspenso. Mas e se eu não fizer isso por 2 anos, por exemplo? Como é que eu faço para ajustar? Geralmente o seu CPF fica suspenso dentro do próprio exercício ou no ano seguinte, porque o governo ele vai aguardando você entregar. Quando não entrega, o que ele faz? Suspende o teu CPF. Quando você chega a esse problema na sua vida, você tem que contratar um profissional para fazer a sua declaração e ela é solucionada dentro da própria Receita Federal. Muitas vezes você nem vai ter multa nesses casos, porque você recebeu a menos do limite. Então, tecnicamente, você não estava obrigado a entregar, porém tinha imposto retido. Quando tem imposto retido, o governo acaba lhe suspendendo o seu CPF para você fazer e receber o seu dinheiro de volta, porque é justo
Você pagou durante o ano, sim, porque em determinado mês você pode ter tido um, uma hora extra, uma receita a mais naquele mês e pagou o imposto. Mas, na soma do ano, não chegou no valor. Torna-se obrigado a entregar a declaração e aí recebe esse dinheiro de volta na sua conta. Então, o valor que realmente vale é o acumulado do ano. Porque teve um mês, por exemplo, que eu fiz hora extra, como tu comentou, tive lá meu imposto retido, mas esse valor eu não devia ter pago. Então, retorna para mim. Na verdade, Luiz, não é que você não deveria ter pago. Pelo rendimento que você teve naquele mês, você se tornou obrigado a pagar somente naquele mês. Então, a sua contabilidade, a empresa que você trabalha, ela fez correto perante a lei daquele mês. Mas o acúmulo do ano, você não atingiu o valor de fazer a declaração, mas tinha imposto retido. Tendo imposto retido, lhe aconselho a fazer para evitar de ter o seu CPF suspenso, geralmente numa hora que você precisa. Porque esse cliente que teve esses R$ 25, por exemplo, ele foi no banco para retirar um empréstimo, ele precisava do empréstimo. E nós levamos 3 dias para conseguir liberar o CPF dele, para ele conseguir pegar o empréstimo que ele precisava. Mas a preocupação desses 3 dias dele foi muito extrema, porque ele não sabia o que estava acontecendo de fato. Claro que nós tivemos que explicar que era só entregar a declaração e resolver. Mas enquanto não resolve, a gente fica preocupado com o nosso CPF suspenso. Sim, é sempre uma surpresa. Vou lá, quero meu empréstimo, não tenho, mas por quê? E quais documentos eu preciso, além dos informes de rendimento? Você tem que levar o seu título eleitoral, o seu CPF. Se você tem filho, tem que levar o CPF do filho, porque muitas vezes é seu dependente. Você tem que levar os documentos que você tem do banco, por exemplo, o informe de rendimento do banco, que é o final. Não levem o extrato do banco, porque isso é errado. Tem que levar um informe de rendimento anual do banco, para que a gente possa declarar isso na própria declaração. Se você tem veículo no seu nome, tem que levar os documentos desse veículo. Se você tem imóveis no seu nome, financiamento em uma casa habitacional, você pode ter comprado uma sua residência, está pagando mensalmente, também tem que levar esse informe de rendimento. Afinal, todas as informações que tem vinculado ao seu CPF vai na sua declaração. Não se esqueça que a Receita Federal sabe dessas informações através das declarações que eu falei antes. Em torno de 48 declarações ao ano sobre o nosso CPF é entregue na Receita Federal. Então a Receita sabe de tudo da sua vida. Nós só temos que botar isso no papel e informar exatamente igual. É uma coisa que eu ouço falar bastante, todos os anos, a malha fina. O que que é ela? O que que é essa malha fina? Cair na malha fina, é agora. Quando cai na malha fina, é uma coisa bem simples de resolver, tá? Porque a Receita ela lhe informa que você está na malha fina. Geralmente a pessoa não cuida dentro do Gov, não olha dentro do próprio sistema do governo para saber se está. Tem duas formas de resolver. Antes de você receber a notificação, você pode retificar a sua declaração, que não haverá nenhuma penalidade na sua vida. Agora, depois que você recebeu efetivamente a notificação de malha fina, aí você terá alguns problemas, porque os erros que você fez na sua declaração não terá como corrigir depois de receber a notificação. Você vai ter que mandar os documentos e aguardar o fiscal autorizar, geralmente com multa. Porque o que a gente pode fazer para cair numa malha fina? Se você não informou um rendimento de aluguel, por exemplo, e a pessoa que estava lá no inquilino informou a Receita Federal, o sistema vai cruzar as informações, vai dizer que você tinha aluguel, você não declarou, portanto você está na malha fina. Se você teve dois rendimentos, porque você pode ter mudado de emprego durante o ano, você vai informar geralmente o último emprego que você tem, não informou o anterior. Quase que com certeza você estará na malha fina. Porque o que que o governo faz? Junta o seu CPF com todas as informações que os outros órgãos mandam. Faltou um, está na malha fina. Não informou o rendimento, está na malha fina. Então, são situações que você tem que tomar cuidado para evitar exatamente cair na malha fina. Falando novamente sobre essa conta do Gov. Se eu não tiver ela, é fácil? É só entrar no site do gov.br e criar? Ou precisa de ajuda de alguém? Ela é fácil de criar. Porém, como o governo tem que fazer para todos os brasileiros como um todo, o sistema às vezes é moroso e é difícil. Porque tem uma hora que você tem que colocar o seu rosto para tirar a sua foto. Geralmente, nesse momento, ele não consegue identificar você, porque esse cadastro, o governo ele vai fazer de todos os brasileiros, a foto de você vinculada ao gov.br. E aí o que acontece? Você tenta uma vez, tenta duas, tenta três, você não consegue. Para resolver
o registro do Gov, você vai ter que acabar indo no banco, tentar fazer a liberação via banco, e tem que ser somente você para fazer isso. Detalhe, é para todas as pessoas que fazem declaração do imposto de renda, não importa a idade. Então, se tiver um senhor idoso, por exemplo, ele vai ter que fazer o Gov dele. Geralmente, essas pessoas de maior idade, eles não têm muita habilidade com relação ao celular. Aí alguém vai ter que auxiliar ele para conseguir fazer o registro. E se não consegue, vai ter que ir até o banco e ele vai ter que ir até o banco. E aí gera-se um problema para o contribuinte fazer o registro no GOV para depois conseguir fazer a declaração do imposto de renda desse contribuinte. Então, por isso que a gente está alertando, procurem fazer logo a declaração e evitar problema para vocês na última hora. Bom, e ao longo desses 40 anos, acho que você viu muitos problemas. E quais desses são os principais? E quais são as consequências? Os principais que a gente tem, às vezes, é a questão de lançar despesas dentro da própria declaração visando a restituição. Que às vezes a pessoa lança lá um recibo de médico e não tem esse recibo. Pode acontecer esse tipo de situação. Tem um recibo de despesa do hospital e não tem isso. Hoje a Receita tem cruzamento com tudo que você pode imaginar. Se você faz essas informações e não tem um recibo e cai na malha fina, fatalmente você vai pagar uma multa e geralmente essa multa ela é pesada. Em alguns casos pode até dar crime se for uma informação muito, muito complicada de provar depois. Então, você tem que ter muito cuidado com as informações da sua declaração. Falta de informação de rendimento, por exemplo, cai na malha fina quase que com certeza. Não informar rendimento de aplicações financeiras também pode, porque às vezes você tem um CDB, você paga imposto de renda naquele CDB que você fez no banco, está declarado, a Receita sabe, e você tem que cuidar com isso. Tem também as aplicações em VGBL, em PGBL, que isso a gente cabe uma aula específica sobre isso para explicar para vocês, que ali tem alguns cuidados que você tem que tomar antes de fazer, Eu estou alertando, não faça, depois vem discutir com o contador, porque muitas vezes você vai perder dinheiro nessa situação aí. É bom você ter noção realmente antes de fazer qualquer aplicação em VGBL ou PGBL. Bom, então realmente são problemas que podem ser muito graves. Ou então, adquira o seu curso, onde você vai explicar isso, ou encontrar um contador como você, né? Exatamente isso, por isso que nós optamos em fazer um curso onde a gente pode passar para os contribuintes a melhor forma de fazer. Além disso, você pode ter a minha hora contigo, onde a gente pode te informar exatamente os cuidados que você tem que ter. Podemos até fazer a sua declaração em conjunto, se assim você desejar, dentro do própria hora do Adilson. Eu fiquei com uma dúvida. Lá no começo tu falou sobre o gasto no cartão de crédito. Hoje, às vezes eu faço umas compras para outras pessoas, para minha família, para meus amigos, no meu cartão de crédito. Para ganhar alguns pontos, sabe como é que é? E eu tenho algum problema por causa disso? Isso eu já tive problema com clientes, porque ele usava muito cartão de crédito para comprar para os amigos, comprava tudo através dele. Isso que aconteceu. Para que ele pague o cartão, ele tem que ter a origem do valor daquele cartão. E se ele não tem a origem, a Receita pode fazer o cruzamento da informação. Um exemplo bem prático: se durante o ano você ganha R$ 30.000 de salário, de rendimento, que é o único rendimento que você tem, porém lá no cartão de crédito você usa para toda a sua família, acaba gastando lá 3, R$ 4.000 todos os meses. Se tu pegar 4.000 vezes 12, nós estamos falando de 48.000. Como que você pode pagar 48.000 de cartão e ganhando 30.000? Aí você vai me dizer, não, mas eu tenho a minha família que me paga, que me dá o dinheiro. Você sabia que isso pode ser tributado? Porque alguém lhe deu o dinheiro para pagar a sua conta. Porque o cartão é seu, não é uma conta minha. Você está comprando no seu nome. Isso pode lhe trazer problema. O conselho que eu lhe dou, não faça isso. Cada um tem o seu cartão. Em hipótese alguma, empresta sua conta para qualquer pessoa. Algum dia você vai ter que pagar essa conta. Eu conheço pessoas que têm um salário mínimo, ainda trabalham, mas são aposentadas. Tem que declarar só a aposentadoria ou é só o salário? No fundo, você tem que declarar toda a sua receita. Se você é aposentado ganhando um determinado valor, você estaria até isento pelo valor da aposentadoria. Mas você continua trabalhando e você tem salário. A soma dos dois, você não é isento. Torna-se obrigado a fazer. Tem muitas dúvidas que o aposentado me diz: eu sou aposentado, não preciso mais fazer declaração. Tome cuidado que essa informação ela não é precisa, porque você tem um valor de isenção de não contribuir em relação ao seu salário. O restante que passar será tributado.
e muitas vezes gera imposto a pagar e gera salgado em alguns casos. Já tive casos de aposentado que ganhava lá R$ 2.000 de aposentadoria e ele ganhava mais R$ 4.000 de salário porque ele continuou trabalhando. Resultado, ele ganhava R$ 6.000 e gerou um imposto meio absurdo para ele pagar. Tecnicamente, o 13º desse contribuinte foi para pagar o imposto de renda do ano dele. São os detalhes que passam despercebidos, né? Vou aproveitar a tua experiência e quero tirar uma dúvida. Se eu não tiver receita suficiente no ano, mas eu receber um imóvel de R$ 400.000 de herança, eu tenho que declarar esse imóvel? Todos os imóveis, o patrimônio que você tem. Em primeiro lugar, os 400.000 que você recebeu não foi o imóvel, foi a transferência de um valor do imóvel que vai lá nos rendimentos isentos, R$ 400.000. E lá no patrimônio aparece o imóvel que você recebeu. Porque se você lançar somente no patrimônio, você vai ter um problema na sua declaração. De onde veio essa informação? O sistema ele cruza as informações. Sabemos que foi doação, sim, mas tem que ser lançado transferência patrimonial lá nos rendimentos isentos, esses 400.000, e aí você pode lançar nos bens e direitos o imóvel recebido em doação. Então você torna-se obrigado a fazer a sua declaração nesse ano, mesmo não ganhando nada. Se você não tem receita nenhuma e ganhou um patrimônio acima de R$ 40.000, você é obrigado a fazer a sua declaração naquele ano. Existe um valor mínimo de imóvel para declarar? Não. Existe acima de R$ 5.000, você é obrigado a declarar os imóveis. Claro que cada tipo de imóvel existe um valor. Se é um veículo, é um valor, se é uma conta no banco, é um outro valor. Então, todos eles têm um limite. Dentro da própria declaração, a gente pode informar isso para que vocês tenham essa informação mais precisa. E seriam todos os bens por R$ 5.000? Por exemplo, a minha bicicleta, eu tenho que declarar no imposto de renda? Depende do tipo da sua bicicleta. Tem bicicleta que a gente compra com R$ 500, tem outra que chega até R$ 100.000, porque eu já fui numa loja, já verifiquei isso. Todo valor acima de R$ 5.000 você é obrigado a declarar, mesmo a sua bicicleta. Depois, se eu vender ela por um valor maior, eu tenho que pagar a diferença do valor, não é isso? Geralmente vai ser muito difícil você vender a um valor maior que isso, mas nesse mundo a gente não pode dizer que nunca vai acontecer. Mas se você vender, comprou por R$ 40.000 uma bicicleta, porque existe bicicleta nesses valores, e você vendeu por 45, sobre os 5.000 você vai ter imposto a pagar, porque ganha do capital. Consequentemente, você entrou mais dinheiro na sua conta, e isso vai fazer você pagar mais imposto. E numa compra de um imóvel? Quando eu financio, eu faço financiamento, faço uma entrada, dou meu carro de entrada também. Como é que funciona? Qual é o valor que eu coloco na declaração? Todo o valor que você deu de entrada no imóvel, o valor do seu carro, o valor da sua entrada. Às vezes a gente retira até mesmo o fundo de garantia, isso também faz parte do imóvel. Há um detalhe: quando você compra o imóvel, você paga o ITBI para transferir para o seu nome. Faz parte da compra do imóvel. O registro no cartório, o registro no tabelião também faz parte daquele imóvel. E isso você tem que lançar na sua declaração a compra desse imóvel com todos os valores pagos para deixar aquele imóvel no seu nome. Tudo isso faz parte do imóvel. Quando é financiado, você tem que tomar alguns cuidados, tá? Porque é exatamente o valor que você pagou no mês, no ano. Porque todos os meses você paga uma prestação. Aquela prestação vai sendo adicionada ao valor do imóvel até que você termine de pagar. Nunca lance o valor total que você pagou, mesmo porque você não tinha dinheiro para fazer isso. Então tome cuidado com a forma de fazer. Pequeno detalhe gera um problema. Entendi. A cada 12 meses eu vou botar essas 12 parcelas dentro da minha declaração. Exato. E o ano passado eu comecei a declarar, a comprar ações na Bolsa de Valores. Eu tenho que declarar também? O que a gente aconselha para quem faz aplicação em bolsa de valores é faça a sua declaração e leve os valores, porque pode ser que você tenha tido resultado, claro que você não vai pagar imposto em cima disso, salvo se for day trade, porque se for day trade, todo e qualquer valor é passível de tributação em 20%. Tem que ser tributado no mês que você recebeu. Se você teve prejuízo, esse prejuízo você tem que levar para o exercício seguinte. E é só mediante a sua declaração que você vai conseguir fazer isso. Porque senão, no ano seguinte, você vai querer aproveitar aquele prejuízo que você não informou a Receita. É passível de você cair na malha fina se você fizer isso. Então, lhe aconselho, fez a aplicação na Bolsa de Valores, faça a sua declaração e informe exatamente o que aconteceu. Já vou adquirir o curso porque eu tenho que aprender como fazer.
E ao longo dos 40 anos, você viu essa mudança do imposto de renda, desde o disquete até agora os tempos modernos, com as declarações e todo esse cruzamento de informações da Receita. O que tu imagina lá para frente, lá para o futuro do imposto de renda? O que a gente imagina no futuro já está acontecendo. O governo pode fazer a sua declaração, você vai receber apenas uma notificação dizendo que você aceita sim ou não aquelas informações. Porque o governo tem tudo da nossa vida. Se você vai ver, ele tem um informe de rendimento da aposentadoria, tem da sua empresa, através do e-social, tem o relação do que você teve no banco durante todo o ano, mês a mês, ele vai saber quanto dinheiro você depositou, quantos PIX você recebeu, tome cuidado com PIX. É, o governo vai saber exatamente todas as informações do ano. Ele vai apenas juntar isso, criar a sua declaração e vai mandar para você auditar ela se está correto ou não, ou podendo fazer algumas retificações. Já está acontecendo agora. E no futuro vai ser mais rápido ainda. Talvez o governo ele crie apenas a informação para você. Esse é o valor que você me deve, porque você não vai conseguir mais nem sequer discutir com o valor que está devendo na sua declaração, devido à grande quantidade de informações que a Receita tem do seu CPF e da sua família que está envolvido. Você e a sua esposa, por exemplo, ele sabe que vocês são casados, porque em algum momento você informou. Quando você foi lá no cartório e disse que você é casado com comunhão parcial de bens, a partir daquela data, a Receita já sabe, porque o próprio cartório informa a Receita Federal. Se você teve um filho, na hora de nascer o filho e na hora de registrar, já vem o CPF junto na hora da certidão. E o governo já sabe que ele é seu filho. Então você tem que tomar muito cuidado com as informações e evite problema para você no futuro. A declaração está sendo avançada a cada dia. E o futuro, hum, ninguém consegue imaginar o que vai acontecer de fato. Vai ficar cada vez mais automatizado, mais rápido, mas acho que de qualquer forma vai precisar de um profissional para analisar, dar os conselhos. Sempre pode acontecer alguma coisa. Sem dúvida, Luiz, o acompanhamento do profissional na área do seu imposto de renda, muitas pessoas acham que só lá no mês de abril você tem que falar com o contador ou com o profissional que lhe ajuda. Eu tenho a lhe dizer que quase que todos os meses você tem que tomar alguns cuidados com a sua declaração. Um exemplo, se você vender um carro com resultado, com lucro, porque às vezes a pessoa faz a venda e nem sequer dá importância para isso. Aí vai fazer a declaração, aparece uma conta lá do passado para pagar. Porque você teve resultado. No mês de janeiro você vendeu o carro, você teve um resultado, teve que pagar imposto. E você não vai dar importância, vai fazer na declaração do ano seguinte. Você tem um ano de imposto vencido e não tem mais o que fazer, porque está documentado. Se você comprou um imóvel, recebeu uma herança, se você recebeu até mesmo uma loteria, por exemplo, tem forma de lançar onde você não vai pagar imposto, porque já vem isento esses rendimentos aí. A aplicação financeira que você teve durante o ano, você pode ter tido uma receita superior a 40 mil. Não é só da aplicação, são todas as aplicações isentas superior a 40 mil que você está obrigado a fazer a declaração. Então, são situações que a gente tem que esclarecer para que o contribuinte entenda e faça a sua declaração de uma forma correta, evitando assim um futuro problema fiscal com o seu CPF. Bom, Edilson, gostei bastante da conversa, ficou muito claro. Gostei bastante da história também. Acho que realmente tu faz com muito amor o que tu faz. Não sei se tu tem algumas outras palavras que tu queira falar pro pessoal. Estamos na época do imposto de renda. Eu acho que o que vocês têm que se preocupar é como fazer a sua declaração. Se você vai fazer ou não é outra situação. Investigue. Não vá pelo que digam, pelo que dizem na maioria. Ah, eu não faço, ninguém vai me descobrir. Cada CPF é uma vida. Cada CPF tem uma forma de fazer as suas informações de declaração de imposto de renda. Então não vá pelo padrão, apenas investigue a sua situação, a sua declaração, e aí você vai ter a certeza, com as suas informações, se você está obrigado ou não. Evite ficar obscuro. Uma hora dessa, a Receita pode lhe chamar e você vai ter que entregar as últimas 5 declarações para regularizar a sua vida. A Receita sabe muito da nossa vida. Cuide do que eles sabem. Procurem acompanhar essas informações. Agradeço, Adilson, novamente pela oportunidade. Agradeço a você que assistiu até agora. Muito obrigado. E fica um convite para vocês nos seguirem nas redes sociais, @Grupo Contate, e nos principais agregadores de podcast. Spotify, Google, onde você preferir. Muito obrigado.